daqui, a região em foco. Não deve ser aqui. Boa tarde. O regresso de férias dos partidos, a chamada rentrée, teve este ano, após as habituais universidades de verão do PSD, formato este ano também do PS, depois da festa do Avante e os Conselhos Nacionais do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, como acontece todos os anos da vida democrática do país, a rentrée teve, dizemos, este ano um facto político de grande relevo que levou a uma espontânea reação popular que trouxe para a rua 1 milhão de portugueses pelas principais cidades do país e que culminou esse facto político na última sexta-feira com a convocação do Conselho de Estado, o órgão de consulta política do Presidente da República. Esta agitação resultou do anúncio do Primeiro-Ministro Passos Coelho de um conjunto de medidas de austeridade, das quais a mais sentida pela população foi o aumento da taxa de desconto para a Segurança Social dos trabalhadores de 7%, 11,5% para 18%, e a diminuição da taxa de desconto das empresas de 23% para 18%. Este parece ter sido o facto mais relevante no regresso à atividade pelos partidos do poder e da oposição. Como é sabido, este regime de austeridade resulta de um programa de assistência negociado pelo então governo do PS e do Primeiro-Ministro José Sócrates, acordado também pelo PSD e CDS-PP, com aquilo a que se convencionou chamar a Troika. A realidade do país e das dificuldades económicas e financeiras com que os cortes em vários setores da administração pública, nomeadamente saúde, educação e serviços sociais, o programa que está a ser implementado pelo governo da coligação PSD-CDS-PP, liderado por Passos Coelho, líder também do PSD, e como é conhecido, esta situação de austeridade tem criado problemas ao nível nacional e local, estando alguns municípios em situação de contenção orçamental, ditada em alguns casos pela restrição das transferências do Orçamento de Estado. O desemprego, a falta de investimento e os cortes nos apoios sociais, conjugados com este anúncio feito por Passos Coelho de inversão do nível de descontos, a chamada taxa social única, terão sido a gota que fez transbordar a paciência dos cidadãos e que se reflete numa recente sondagem da Universidade Católica que coloca agora o PS à frente nas intenções de voto, dá uma forte queda nas intenções do PSD e também perdas para o CDS, enquanto que o PCP aparece agora como o terceiro partido nas intenções de voto dos eleitores portugueses e o Bloco de Esquerda também vê aumentar a sua perspectiva de apoio eleitoral. Como analisam os principais partidos com atividade no Conselho, a situação política do país, da região e do Conselho é o objetivo do Falar Daqui de hoje. Para isso convidamos e temos em estudo o habitual painel com João Oliveira, representante do BE, José Costa Fernandes, representante do PCP, também Pedro Pires do PS e Pedro Araújo do PSD. Não foi possível, por motivos pessoais de última hora, a presença da representante do CDS-PP. Aos presentes, boa tarde, obrigado por terem vindo. Começo por Pedro Pires. O PS parece ver-se nesta altura numa situação de partido com intenções de maior número de votos, no entanto, curiosamente, perde alguma da percentagem da última sondagem publicada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. O PS não está, a postura do Partido Socialista nunca foi nem nunca será seguir-se pelas sondagens. Há outras sondagens que não mostram essa descida do PS, são indicadores, é verdade, mas aquilo que é o rumo do Partido Socialista, aquilo que a forma de estar do Partido Socialista na política nacional e também local, não seguia por sondagens e, portanto, aquilo que neste momento mais preocupa o Partido Socialista é o nível de desemprego do país. O que mais preocupa o Partido Socialista é o facto de este governo não estar a conseguir cumprir aquilo com que se comprometeu. Falhou, como vimos e como temos visto nas últimas semanas, falhou a meta que estabeleceu para o déficit, falhou a meta que estabeleceu para o crescimento económico, falhou a meta que estabeleceu para o crescimento económico, para o déficit, portanto, este governo falhou em tudo aquilo que disse que estava estudado, que disse que iria conseguir fazer, e isso é o que preocupa o Partido Socialista. O Partido Socialista, desde há um ano para cá, que vem dizendo que esta vontade de ir além da Troika, de fazer muito mais do que aquilo que estava previsto no acordo com as instituições europeias
O Partido Socialista avisou, alertou por várias vezes que iríamos entrar numa espiral recessiva. O Governo não quis ouvir e continua a não querer ouvir. Aliás, a prova disso foi esta tentativa, que esperamos que tenha sido só uma tentativa. Oficialmente o Governo ainda não disse que desistia e que recuava nesta alteração da taxa social única. E, portanto, o que é lamentável é que este Governo não esteja a aprender com os próprios erros. Cometeu este erro em 2012, indo para além da Troika, como disse, criando, por exemplo, um dos exemplos é a questão do IVA na eletricidade. O memorando da Troika dizia que tinha que haver uma alteração nessa taxa do IVA, mas não dizia que tinha que ser para a taxa máxima, como o Governo fez. Depois, aquilo que mais preocupa o Partido Socialista neste momento é que nota-se que há uma instabilidade na governação que não é provocada pela oposição, é provocada dentro da coligação, dentro do Governo. Ainda estes dias, ridiculamente, ouvimos o PSD e o CDS dizer que iam criar um conselho, acho que se chama Conselho Consultivo, para a coordenação política do Governo. Ora, é muito estranho quando no Governo está o líder do PSD, o Primeiro-Ministro, e o líder do CDS, Ministro da Defesa dos Negócios Estrangeiros e de Estado, e, portanto, é estranho que as duas figuras principais dos dois partidos, estando eles no Governo, não consigam fazer a coordenação política do Governo e cheguemos a este nível de deterioração política que tem causado aquilo que vimos nos últimos dias pela televisão, que é lamentável. Mas é uma forma, segundo os próprios, de fazer funcionar melhor aquilo que é o relacionamento entre os dois partidos. Era bom para o país que fosse. A mim, o que me parece é que é apenas um teatro, uma negociação que ainda não percebemos muito bem o que é que se passou aqui. Aliás, todo este enredo da taxa social única, da descida da taxa social única para as empresas e o aumento da mesma para os trabalhadores, ou seja, o transferir dinheiro diretamente dos trabalhadores para os patrões, medida que ainda não ouvi ninguém ou quase ninguém defender. Os patrões mostraram-se contra. Ouvimos vozes. O Coelho já admitiu a negociação dessa medida. Admitiu negociar, ainda não disse que recuava. Depois do Conselho de Estado, aquilo que parece é que vai mesmo recuar, mas infelizmente isso ainda não foi dito claramente. Aliás, não foi dito claramente também, ainda ontem na sexta-feira, no debate no Parlamento, em que o líder do PS, António José Seguro, questionou o Primeiro-Ministro relativamente à privatização da Caixa Geral de Depósitos, e da parte do Primeiro-Ministro ouvimos ouvimos, quando for, vamos dizer. A verdade é que isso foi notícia no Correio da Manhã de sexta, foi notícia ontem no Expresso. Mas parece ser também uma imposição da equipa que faz o acompanhamento. Peço desculpa, não era isso que estava no memorando, a aproveitação da Caixa de Depósitos nunca esteve em causa. É título de jornal. Mas o Governo não pode estar aqui como funcionário da Troika. O Governo tem que defender os interesses dos portugueses em primeiro lugar, e a Caixa de Depósitos tem um papel importantíssimo. Representa os credores. Como? A Troika representa os credores. Mas então não se fazem eleições e não se fazem governos. Se estamos cá, aliás, a postura que vemos em Portugal não vemos nos outros países que passam por dificuldades neste momento, como em Espanha, como em Itália, que está também muito numa situação complicada, na Grécia. Tem que haver também da parte do Governo uma reivindicação e apontar outros caminhos que não passem por este empobrecimento do país, por este tirar aos pobres para dar aos ricos. Isso é que não pode ser. Pedro Araújo, neste momento as coisas não são como há um ano. Muito boa tarde a todos, votos de um bom domingo a quem nos ouve também. Estava a ouvir com atenção o colega de debate. Eu queria antes de mais nada clarificar aqui dois pontos. Primeiro ponto, entendo que para o painel e em particular para a rádio e para o José Luís Machado, que seja de interesse, falarmos do âmbito nacional. Embora eu considere que, e venho com esse intuito de falar mais no âmbito local. Não é fugir à responsabilidade. Represento aqui uma comissão política local, conselhia,
Portanto, não faz qualquer sentido eu estar também a analisar ao pormenor o âmbito nacional. De qualquer forma, faz parte do formato habitual também no nosso Conselho e poderei fazer uma breve análise, mas depois gostava-me de cingir mais ao âmbito local. Relativamente ao âmbito nacional, é lógico que nós, Partido Social Democrata em Verde Minho, vemos com bastante preocupação todas as dificuldades que os portugueses, e em particular os vieirenses, neste momento atravessam. Tenho pena sinceramente que a própria comunicação social e partidos com alguma responsabilidade na matéria vejam apenas uma ou outra decisão mais polémica e falem de uma forma que, como nós costumamos dizer, aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que é mais populável, se é que me é permitido usar esta expressão. E quando eu falo, por exemplo, no caso da TSU, para não ser acusado de estar a fugir de nenhuma questão, e até porque esse é o tema mais quente atualmente. No caso da TSU, trata-se de uma medida, quem ouviu, portanto, a entrevista do nosso Primeiro-Ministro, eu gostei de ouvir, e ouvi também do líder do Partido Socialista, para vermos as duas perspectivas. Nós não devemos, portanto, como eu costumo dizer, nem tentar não morrer nem pobres, nem estúpidos, desculpa a expressão. E aquilo que foi lançada uma proposta que ainda, inclusive amanhã, vai ser então em concertação social discutida e analisada e adaptada. De qualquer forma, não se pode negar que era uma intenção do Governo, caso não houvesse contestação e caso não houvesse nenhum tipo de divergência e a concertação social até aceitasse, avançar com essa medida. O nosso Primeiro-Ministro, na altura, portanto, já exprimiu os seus argumentos para a medida. Argumentos esses, alguns válidos, outros que a título pessoal, sinceramente, também poderão não me convencer totalmente. Mas também temos que ver a outra perspectiva e coisas que não se falam. Por exemplo, o caso das parcerias público-privadas, que toda a gente sabe, e desculpem-me o termo mais uma vez, eu vou ser um bocadinho forte nas expressões, mas também o clima do país, neste momento, também está bastante forte e por isso mesmo também devemos não fugir às questões. Mas no caso das parcerias público-privadas, se analisarmos num breve histórico, eu tive o cuidado, portanto, de analisar 91% das parcerias público-privadas, que são neste momento o grande passivo do nosso país, 91% foram realizadas, foram assinadas nos governos António Guterres e José Sócrates. Sendo que no tempo do engenheiro do professor Cavaco, aliás, foram 2, no tempo do engenheiro Guterres 30, Durão Barroso e Santana Lopes 6, no tempo do engenheiro José Sócrates 50. Mas podiam-se falar também, e nisso também culpa um bocado a comunicação social, que podiam-se falar, por exemplo, na poupança efetiva que este Governo já fez com a renegociação de algumas parcerias público-privadas, com um valor mínimo de 850 milhões de euros, mas que poderá chegar aos 1.000 milhões de euros ainda este ano. Já para o ano que vem já há uma poupança garantida de 251 milhões de euros. Portanto, são tudo também dados que nos poderiam incentivar e motivar para crescer. E mais, e aí faço um breve apontamento, e culpo nesse aspecto o Partido Socialista. Porque o Partido Socialista tem responsabilidade moral também para não incendiar o clima do país, o contexto social do país. E sabe perfeitamente que tem responsabilidade, tanto no passado como no presente e mesmo no futuro, tanto em qualquer um dos pontos, tem responsabilidades na matéria. Desde o 25 de abril de 64 até ao dia de hoje, tanto o Partido Socialista como o Partido Social Democrata foram alternando no poder, com mais anos para o Partido Socialista. Ou seja, os dois partidos têm que assumir a responsabilidade. E não podem fugir à responsabilidade. Se há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, estavam no governo e já não se lembram de nada, não se lembram que, por exemplo, foram eles que tiveram que negociar um acordo com a Troika forçosamente e num clima bastante instável. Bastante instável e com pouco poder negocial, como já uma vez aqui eu disse na rádio, e que foi obrigado a assinar medidas que agora são impopulares, que agora não deveriam ser feitas, que agora tínhamos que fugir a elas e que não podemos ser passivos perante a Troika, mas na altura assinou-se. E como disse o José Luís muito bem, são os nossos criadores. São os nossos criadores. Foram os 3 partidos. Lá está a responsabilidade social do Partido Social Democrata. Repara na diferença. Na altura seria muito mais fácil, quem está na oposição, queimar o governo que estava no poder. Mas houve também uma responsabilidade social e a necessidade de se compreender que no espaço de 2, 3 semanas o Estado não tinha sequer liquidez financeira, não tinha dinheiro para pagar setores como os médicos, enfermeiros, polícia e por aí fora. Há também essa questão social. E nós devíamos, se os portugueses forem devidamente explicados das respectivas medidas, se calhar algumas poderão ser compreendidas. Agora vamos aqui ser... dizem que o PSD tem comunicado mal com os portugueses. Mas repara, também tem comunicado mal. A preocupação em gerir
em tentar resolver os problemas tem sido tal que tem-se esquecido de explicar melhor aquilo que se passa aos portugueses, que se calhar teriam compreendido um pouco melhor. Agora, atenção, eu não posso fugir também aqui a uma questão, é que neste momento o país, de facto, os portugueses e os vieirenses em particular, atravessam momentos muito difíceis, e temos que estar solidários com os portugueses e tentar encontrar soluções. Agora, lá está, a tentativa de encontrar soluções a nós que estamos aqui em Vieira do Minho, nós aí temos de fugir, digamos assim, mais uma vez a expressão, para o âmbito local. Até porque, olha, em âmbito nacional, esta própria emissora, esta própria rádio, tem um comentador político de âmbito nacional, não é? Um comentador político totalmente isento. E como tal, não temos também, poderemos também aqui deixar um pouco a pasta para ele falar também às sextas-feiras. Tudo que diz tem a sua própria responsabilidade. Mas repare, porque é que nós aqui não falamos aqui em Vieira... Não da responsabilidade da rádio. Mas repare, sim. Mas a rádio, claro, se lhe dá tempo de antena, também se responsabiliza por tal. Repare numa coisa, só voltando um pouquinho atrás. No caso do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, eu entendo que nós temos sido muito mais coerentes. Repare, temos aqui dois colegas de debate que representam dois partidos distintos que durante, no período antes da Troika e depois da Troika, têm sido absolutamente coerentes. O discurso é o mesmo, defendem as mesmas matérias, é discutível se é correto, se não é correto, se depois cada um decide da maneira que entender. Mas têm sido mais coerentes. Agora, não se pode estar, antes da Troika, as medidas são estas, e ali um mês ou dois depois do governo tomar posse, vamos manter calmas, vamos respeitar que o acordo foi assinado por um colega de partido. Mas passado alguns meses já está tudo aqui dramatizado e o Partido Social Democrata é o... Admito isso, aliás, não é admitir, eu estou a dizer que o Partido Socialista, a nível nacional, tem sido incoerente. E repara, a nível local, poderemos apontar alguns pontos que eu não é isso. Eu falo muito na minha terra, no meu concelho. A nível nacional, eu não vou defender medidas que não fui eu que as tomei. Mas a questão do acordo da Troika foram os três partidos do chamado Arco do Poder que estiveram de acordo. Foram, sim senhor, foram. E também têm a sua responsabilidade. E está a assumir a responsabilidade. Se calhar muitos já tinham fugido. Já temos algumas situações de fugas, digamos assim. Agora, vamos aqui falar no âmbito local. Reparem numa coisa, o porquê de nós aqui em Vieira do Minho também não darmos o exemplo e colaborarmos e ajudarmos o país a crescer? Porque é que aqui a nível local, o caso particular, e vamos aqui falar de casos particulares, até porque nós na sexta-feira emitimos um comunicado que se fosse se calhar emitido por outro partido teria direito a entrevista e algo mais, mas pelo menos foi lido e muito bem lido. Porque é que aqui não se fala, por exemplo, na gestão que eu poderei considerá-la de irresponsável da empresa pública Epomar? Porque é que não falamos, por exemplo, disso? Porque é que nós não falamos que o facto de nós estarmos a gerar pequenos passivos nos diversos concelhos, multiplicados por diversos concelhos deste país, não geram isso uma dívida astronómica no país? Porque nós não falamos nisso? Porque é que não falamos que o facto... Como é parte das autarquias nas mãos do PSD e do PS? Porque é que não falamos no facto, por exemplo, de as empresas do nosso concelho estarem com as que são neste momento fornecedoras deste município, porque é que não falamos do facto de elas estarem a aguardar há tanto tempo para receber? Muitas delas com graves dificuldades económicas. A questão dos seus próprios funcionários, trabalhadores, são famílias que estão dependentes. Porquê é que nós não falamos nisso, por exemplo? Porquê é que no dia 19 de setembro, só para concluir este ponto, no dia 19 de setembro, em reunião de Câmara, foi a reunião de Câmara um plano de pagamento a fornecedores? Repare, estamos aqui a falar de empresas que já não recebem há 2 ou 3 anos, mas cujo plano de pagamento vai até 2015. Quando eu recordo-me perfeitamente que eu também fui visitado por um colaborador direto deste Executivo Socialista, dizendo que, atenção, nós a partir de agora vamos dar outro valor às empresas do Conselho, vamos pedir orçamento, vamos tentar comprar a Vieira do Minho, mas quê? Comprar a Vieira do Minho, às empresas de Vieira do Minho, para pregar, e desculpem o termo, pregar calotes aos empresários de Vieira do Minho? Então, assim não. E são estas pequenas ajudas que podíamos dar para não é para a criação de emprego, se calhar, mas pelo menos para a manutenção de emprego, para o futuro do país. Isso sim, isso é a nossa colaboração que nós aqui em Vieira do Minho também podemos dar. Mas na questão nacional, fechou a sua apreciação? Não, o debate ainda vai decorrer e certamente vamos falar entre todos. João Oliveira, o Bloco também a desbeneficia com a atual situação política nas intenções de voto? Também beneficia com a atual situação política nas intenções de voto? Antes de mais, boa tarde a todos, também ao auditório da Rádio Alto Ave. Naturalmente que era previsível que depois desta política lesiva de medidas inacreditáveis promovidas pelo Governo, que ele caísse em desgraça também na opinião pública.
Daí os resultados negativos da recente sondagem, embora as sondagens sejam um indicador, mas um indicador que deve ser efetivamente levado em linha de conta. E nesse sentido, tendo em conta as políticas desastrosas promovidas por este governo, era de prever que deste governo que, além do mais, não está preparado, tem demonstrado que não está preparado para apresentar medidas, muitas delas extremamente lesivas dos interesses das populações, transferindo, esta última da TSU era levar, na prática, era transferir do dinheiro direto do bolso dos trabalhadores para o bolso dos patrões e como disseram aqui há pouco tempo, nem alguns dos patrões, aqueles das pequenas e médias empresas, achavam que iam ganhar alguma coisa com isto. Portanto, só efetivamente as grandes empresas é que levariam a parte de leão na parte que lhe iria caber dessa redução de TSU à volta dos 5%. Enquanto que os trabalhadores ficariam, os privados, ficariam efetivamente privados de mais um salário anual. Ou um subsídio, se assim quisermos entender. Portanto, o que é que se verifica relativamente? Era de prever. E, naturalmente, aqueles partidos, como o Bloco de Esquerda, que têm sido coerentes nas suas posições relativamente à Troika e à política desastrosa da Troika, porque a Troika, à política de empobrecimento decorrentes dos acordos no âmbito da Troika, com a colaboração do Governo. O Governo, neste aspecto, tem tido um papel importantíssimo, no sentido de promover essas políticas, em alguns casos ir além desses acordos e além da política da Troika ou das medidas de austeridade impostas também pela Troika. E daí que não me admira que o Bloco de Esquerda esteja bem posicionado nessas sondagens, seria a conclusão lógica do resultado de tudo isto. Agora, eu queria comentar, eu fiz em geral uma referência à política de empobrecimento, mas é uma política desastrosa também em outros aspectos. Tem a ver política cega de privatizações, muitas delas que não trazem nada de, digamos assim, de mais-valia para o país. De mais-valia. Privatizações que têm tido na base, algumas delas prevê-se que correspondam a uma entrega de mão beijada de empresas nas mãos de setores, se calhar até internacionais, ou no caso, como o caso da EDP, não se tratou verdadeiramente de uma privatização, mas de uma restatalização, digamos assim. A restatização. Exatamente. Quer dizer, no fundo, entregar a uma empresa estatal portuguesa para uma estatal de um país estrangeiro, uma empresa estratégica fundamental que dava lucro. Ora, isso é um erro estratégico inacreditável. Privatizar empresas que deem lucro. A REN é outro caso, a Rede Elétrica Nacional, e com isto assistimos, depois decorrendo dessas políticas, quem impõe os preços são as administrações, as novas administrações, os novos acionistas, e digamos que se alguma expectativa havia da parte das populações em ver diminuir o preço da energia elétrica e da eletricidade, essa esfumou-se, essa expectativa, mas na verdade o que temos assistido é que o governo não faz nada no sentido de responsabilizar essas empresas. Mas não há necessidade de acertar as contas públicas. Diga? Não há necessidade de acertar as contas públicas. Não está posta em causa essa necessidade. Mas atenção, as contas públicas têm uma relação direta com uma responsabilidade que devem assumir, que os portugueses devem assumir para lhes dar, digamos assim, resposta, mas há uma parte ilegítima da dívida que deveria já ter sido, digamos assim, já devia ter sido feita uma verdadeira sindicância à dívida para se verificar exatamente qual a dívida que é legítima e que se deve pagar e aquela que não é legítima. E nisso os partidos
do arco do poder, parece que estão irmanados, digamos, numa aliança, mas fazer silêncio. Onde coloca aquilo que será a dívida legítima e ilegítima? Exatamente. Mas onde as coloca? Como? Onde as coloca? Qual é a dívida legítima e a dívida ilegítima? Pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. Devia ser feita uma sindicância, um levantamento daquilo que corresponde à verdadeira, à dívida que o país tem no seu todo de responder e assumir o compromisso de a saldar, ou de pelo menos ir amortizando. Está-se a referir, por exemplo, que uma parte das dívidas há uma parte da dívida que não é legítima, que é dos bancos, que é decorrente, que é privada, não é, portanto, do país. Não, eu não me estou a referir nessa sindicância, nesse levantamento de toda a dívida, deveria também ser feita uma referência àquilo que é a dívida privada, efetivamente, porque há uma parte da dívida que é dívida privada, que é superior à dívida pública, e há depois uma dívida pública. Estamos a assistir a coisas inacreditáveis, que é pegar em dinheiro que é emprestado ao país para injetar em setores económicos como bancos, etc., que vão usufruir de grande parte do bolo. Quer dizer, é o país que está a sustentar mais, quer dizer, no fundo foram os setores financeiros internacionais que deram origem a uma boa parte desta crise internacional e nacional que nós vivemos e que, sobretudo, aqueles que mais dificuldades têm, sentem neste momento na pele, e o país não pode responder por uma dívida que não contraiu. Essa renegociação tem de ter na base uma sindicância à dívida, fazer um levantamento de toda a dívida, da privada, da pública, e daquela que é legítima e daquela que é ilegítima. Há uma parte da dívida que é legítima. Aliás, não seria possível pagá-la nunca. Porque a bola de neve cresce de tal maneira. Então, nós hoje estamos pior do que estávamos no início do programa da austeridade. Estamos neste momento a sua ideia de legitimidade e ilegitimidade da dívida. 18 mil milhões. Quer dizer, isto é uma bola de neve que vai crescendo, que não mais parará. E os portugueses, olha, a melhor demonstração de que os portugueses não aceitam pagar esta dívida foi aquele levantamento nacional do dia 15 de setembro, de mais ou à volta de calcula-se, estima-se, à volta de 1 milhão de portugueses que se levantaram contra esta política do governo PSD-CDS e contra esta política de empobrecimento imposta pela Troika. Portanto, imposta pela Troika com a maior das colaborações. Aliás, que se lixa a Troika porque o governo português tem de jogar em vários tabuleiros, inclusivamente, e não tem feito. É uma negligência imperdoável. É que o governo português de direita, PS-CDS, não tenha feito na instância PSD-CDS, desculpem lá. Quer formar o Centrão. Pronto, quer dizer, ali, vejo. Estamos aqui a negociar uma futura, não é, coligação? Portanto, para não desviar o assunto, repare bem, responsabilizar, jogar no tabuleiro europeu, porque é preciso esta política de trabalho diplomático, diz. Uma atitude diplomática muito forte, com rumo, feito com pés e cabeça, digamos que trate também nos tabuleiros, ou seja, nas instâncias europeias, porque é ao nível europeu que o problema tem fundamentalmente de ser resolvido. Não é possível, não é pensável, não é aceitável que os países se deixem os países à sua sorte. Ainda por cima entregue a forças políticas que efetivamente não acautelam muitas das vezes o interesse nacional. A resolução da crise. Não. Nós estamos integrados numa comunidade mais ampla, que é a Europa, que é a comunidade europeia. Portanto, nesse âmbito tem de se jogar fortemente, porque o país tem de... não é possível. Por exemplo, olha, em relação aos sacrifícios, Portugal está em condições, com os salários da média, da maior parte, da maioria esmagadora dos portugueses, é possível fazer ataques aos salários e aos subsídios de maneira a pôr muitas das pessoas na penúria? Não, comparativamente com outros países da Europa, nós estamos muito aquém
do nível salarial que os trabalhadores, de uma maneira geral, do resto da Europa, usufruem. Portanto, até nesse aspecto particular, não é possível impor aqui uma cartilha de ataque aos salários e aos subsídios e aos apoios, quando na Europa há países que vão, de alguma forma, até ganhar com isso. Rajoy, aqui ao lado em Espanha, começa já a anunciar algumas destas medidas. Aqui ao lado em Espanha começa já. Eu poderei voltar a referir-me a estas questões. Então, boa tarde. O PC, nesta circunstância, beneficia também em termos de intenções de voto? Eu estou a ver é que realmente os partidos do arco do poder continuam sempre com 80%, 90%, enquanto assim for, não estou preocupado. Eu saltar do PSD para o PS, do CDS e tudo mais, a mim é uma coisa assim muito longínqua, que eles estão tão longe que a distância então, entre eles, a ver os astros, parece muito próximo, parece que estão colados, ainda que efetivamente eles estejam distantes uns dos outros. Acho aqui que eu volto sempre ao mesmo. A Europa, se não anda bem, é porque muitos europeus votaram em partidos de direita que defendem interesses muito particulares contra os da maioria. Eles ficaram todos muito alegres, eufóricos, quando, como eles diziam, caiu o muro de Berlim e vai haver e tudo mais, uma Alemanha melhor, e desde aí tudo piorou. Se chegarmos a partir do início da década de 80, vemos os nossos trabalhadores, vemos que trabalhavam nessa Europa, ou na Alemanha, ou na França. Mas a Alemanha não está mal, mas mesmo assim os portugueses notam as regalias que havia, e eles notam. Antigamente eles diziam, é certo que também em comparação connosco, em termos relativos, mas eu que trabalhava lá 18 anos, ficava com a pensão que lhes dava aqui para viver e tudo mais. Eles hoje estão como nós, em algumas profissões estão até pior, em termos relativos de poder de compra, em cada país internamente, analisando. De forma que isto tudo se paga. Nós aqui em Portugal, os votantes também votam em forças políticas que olhamos os anos a esta parte, realmente fizerem um assalto. O caso do BPN é uma coisa impressionante. As empresas público-privadas, aí também do Partido Socialista, há uns nomes também estarão aí jogados. Isto era um escândalo, as pessoas que estão por parte do Estado do Ministério, negociam com a empresa privada, deixam o governo, depois vão para a frente da empresa privada. Tem logo uns lotes de ações a ganhar ordenados milionários, que aqui nem são de ordenados, aqui é mais com participação da empresa, quando se ganha 1 milhão de euros ou 500 mil euros por ano, e ações e tudo mais, que não se trata de ordenado, aquilo é como fossem umas luvas, como de luvas se tratassem. Há que moralizar a gestão. Mas que votar não é a gestão que moralizar é o voto. Enquanto que os portugueses votarem como têm votado nos últimos 30 e tal anos, maciçamente como votam, nós vemos que na Europa pouco tem notado como aqui 2 partidos estar assim alternados. Isto vai lembrar, talvez no México, não é? Com 2 partidos, quer dizer, enfim, nos Estados Unidos, que são 2 partidos ali do mesmo. Na Inglaterra. Na Inglaterra apareceram lá, mesmo assim apareceram lá umas coligações. Não, já houve lá umas coligações e tal coisa. Agora aqui, isto realmente tem sido, e os portugueses que verificam. Eu quando me lembro que em 1976, 77, o ordenado mínimo representava, por exemplo, metade de um professor primário no fim de carreira. Isto temos relativos. Hoje nem é uma quarta parte. Claro, eu acho que eles, se calhar, foram eles que a maioria dos portugueses acharam que o Teo Vasconcelos que lhe dava muito dinheiro e talvez por isso eles, a votação na ideia, nos projetos ou próximos ou análogos que defendiam Vasconcelos, os portugueses têm fugido dele como ao diabo da cruz. E é pela contestação. Deve ser isso. E é pela contestação. Achavam que ganhavam muito. Portanto, a forma é como se vota. Quando me dizem que não estão legitimados pelas eleições. Tudo que faz estão legitimados pelas eleições. Posso fazer um parênteses? Não estão legitimados a fazer isto. Repara, os portugueses deram essa legitimação. Fernandes, só um parênteses. Não tem grande legitimação. Olha, quando o Paulo Portas diz que não podíamos assistir mais a aumentos de impostos, e a primeira coisa é concordar com aumentos de impostos. Quando o Passos Coelho garante perante os portugueses que não vai haver corte nas pensões,
até respondendo numa escola quando andava a fazer campanha, nem pensar. E pensa que se agora houver eleições que eles mudam votos. Eles não estão lá com total legitimidade. Atenção. Que o tempo vai andando. Isto só para dar 2 exemplos. Neste caso, chama-se incoerência. Mas chama-se incoerência, porque enquanto o país se ia afundando até ao famoso a famosa assinatura da Troika, caramba, eu também gostava de vos ouvir. Eu gostava de vos ouvir. Muito críticos. Quando eu ouço dizer o Partido Comunista Português dizer que os portugueses só votam no PS e no PSC, os portugueses é que sabem. Vocês estão lá. Então vocês processem os portugueses que só votam no PS ou no PSD. Olha, infelizmente, vocês estão lá, não é previsto que eu digo, infelizmente. Mas estão lá pelo voto do PC e até do Bloco de Esquerda. Não. Infelizmente. Não, mas então vamos discutir isso. Não é verdade. Não é verdade. Realmente não mal e nada pior. Mas não é verdade. Nós tínhamos a obrigação de saber que então o Zé Luís que marca um debate só para tratar essa questão, porque convém clarificar essa questão. Se assim o quiser. Aqui o Pedro Pires ficou todo contente quando fez essa referência, mas ele não tem razões para estar contente. Nem o Fernandes tem razões quando ouço a verdade. Vamos ouvir. Vamos ouvir se tiver alguma coisa a dizer. Os portugueses discutir isso no fim do debate. Ou então aqui num debate. Não, eu queria dizer isto e queria acabar que me deixar acabar. Os portugueses, e nós temos responsabilizar os votantes. Se não andarmos aqui a fazer um populismo e andar. Quando você dizia assim, vamos fazer aqui um barulho aqui, uma campanha com os do hospital, fecha o hospital. Os vieirenses, depois das próximas, mudaram precisamente naqueles que mandaram fechar os hospitais, mandaram fechar. E que estavam comunicados a fechar. Agora não fecha até os hospitais centrais, agora já não é. Até os hospitais centrais estão a entregá-los. O que tem de ser denunciado. Esses ataques ao Serviço Nacional de Saúde, os portugueses têm de ser denunciados. Em vez de falar, falem na parte local, falem na SAP. Quem introduz ali a questão local. Estão a introduzir novas questões, introduzam essa questão, por favor, também. No tempo da gestão social-democrata no Conselho, com o engenheiro José Sócrates, conseguiu-se renegociar a manutenção do SAP. O Partido Socialista toma conta da Câmara Municipal de Feira do Domingo. Não consegue com o governo. Não toma conta. Nós temos sempre uma conversa que é o adversário faz isto e faz aquilo. Se nós se os vieirenses e a maior parte dos portugueses, aqueles que estão mal porque a maioria está mal, votassem em partido fora do arco da governação, votasse pela primeira vez em partidos que nunca votaram na vida, eles iam ver que havia diferença. E experimentar, agora, dizem que são todos iguais e votam sempre na mesma maneira. Lamentavelmente, essa ideia de meter todos no mesmo saco é lamentável. Mas também é lamentável achar que o Bloco de Esquerda, e eu assumo, digamos assim, a defesa do Bloco de Esquerda, não teve responsabilidade nenhuma no facto de irmos para eleições. Mas agora está a ter responsabilidade em não poder mudar de tema. Vamos saltar. Que pediu admissão. João Oliveira, vamos não sei se o Pedro Pires tem alguma referência breve a fazer. Depois temos, naturalmente, o nosso Conselho. É também um Conselho com problemas de emprego, naturalmente. Os problemas das dificuldades de fixação de população, naturalmente que tem a inauguração do Centro Escolar de Vila do Minho para referir, a abertura do Parque dos Moinhos, ou da Zona Ribeirinha, mas também recente, e disso fez referência já o Pedro hoje, numa primeira impressão, a situação atual da EPMAR. Sim, eu em primeiro lugar queria dizer que acho que tudo o que é nacional é também local e, portanto, acho que tem tanto interesse uma coisa como outra. Eu estou sempre disponível para responder às perguntas que entenderem fazer. Eu acho que o Pedro fala bem quando diz que o PS, e estou voltando só um bocadinho atrás porque gostaria de responder a que algumas coisas foram ditas, que o PS tem a responsabilidade de não incendiar o país, é verdade, mas quem incendiou o país por estes dias foi o Governo. O Governo, neste momento, é que tem sido o foco de instabilidade no país e não a oposição. O Partido Socialista aprovou o Orçamento de Estado deste ano e, portanto, tem tido uma colaboração com o Governo em muita matéria. Até o próprio líder do PS tem sofrido ataques internos por não ser se calhar mais agressivo, mas nesse aspecto acho que ninguém pode acusar o PS de ser fator de instabilidade. E depois, quando o Pedro há pouco falava da EPMAR, ele tem razão numa coisa, temos que falar daquilo que este Governo quer fazer às empresas municipais, da mesma forma que temos que falar também o que este Governo quer fazer às freguesias. E isso são questões nacionais que têm impacto local.
essa lei que o Governo publicou e que vai obrigar à extinção da EPMAR, que o PSD faz referência no seu comunicado, os critérios que são colocados para a extinção das empresas municipais, com aqueles critérios, os critérios de hoje que este Governo estabeleceu, fariam com que a EPMAR fosse extinta hoje, da mesma forma que fazia com que a EPMAR fosse extinta o ano passado, ou há 2 anos, ou há 3, ou há 4, ou seja, no anterior executivo do PSD-CDS na Câmara Municipal, com estas regras a EPMAR também teria que ser extinta. Porque não consegue gerar 50% das suas despesas. Exatamente. E, portanto, é demagogia, e isso sim é responsável, é o PSD, localmente, fazer este tipo de ataques, quando sabe que a responsabilidade desta situação que a empresa, com que a empresa vai ter que lidar, é uma responsabilidade do Governo que ataca o poder local. Vamos lá ver. Estas regras que o Governo estabeleceu para a extinção de empresas municipais não são as mesmas e não foram usadas para as empresas públicas nacionais, onde são colocados administradores a ganhar milhões. As empresas municipais, a EPMAR, não tem nenhum administrador remunerado, e como a maioria das empresas municipais por este país não tem. E, portanto, estamos a falar aqui de um ataque que está à vista de todos ao poder local. E nisso o PSD de Vieira do Minho, uma vez que se quer distanciar do PSD nacional... Não quer distanciar do PSD nacional. Uma vez que entende fazer este tipo de observações, devia atacar também. Porque a responsabilidade, há pouco falava muito bem, no SAP. O Partido Socialista em Vieira do Minho esteve contra o governo do seu partido na questão do SAP. E o que fez para isso? Fez tudo aquilo que era possível fazer. Chegou até aos tribunais, Pedro. Portanto, não diga isso. Não diga isso. Quando o engenheiro José Sócrates, Sérgio Salamonde, o Sr. Presidente da Câmara, afirmou que não falou com ele sobre esse tema. Quando o José Sócrates esteve em Venda Nova 3, levantou uma questão importantíssima. E falou nesse tema? Pedro, há coisas que se falam em privado e há coisas que se falam em público. Falou nesse tema? Falou, com certeza. Eu disse publicamente que não. Pedro, agora, como está a perceber, a vossa irresponsabilidade e demagogia é tanta. Irresponsabilidade porquê? Eu vou dizer pegar em 2009 na EPMAR com 600 mil euros de passivo e em 2012 está com 2 milhões de passivo. Eu não interrompi. O PSD faz política de baixo nível e tenta enganar os portugueses, quer a nível nacional, quer a nível local. Eu vou-lhe dar um exemplo. Dê o exemplo. Nas últimas eleições, vamos lá ver, quando o PSD, o Dr. Passos Coelho, dizia: nós temos tudo estudado, nós sabemos como é que vamos resolver o problema da dívida nacional, temos tudo estudado e sabemos como é que vamos resolver isto. E chegou ao governo, está a fazer tudo aquilo ao contrário daquilo que dizia, ou seja, enganou os portugueses, dizia que sabia o que fazer, mas não sabia. É caso para dizer, olha quem fala. Os senhores, quando na última campanha nacional colocaram uma lona, eu tenho aqui fotografia, porque na altura fiz questão de tirar a fotografia. O PSD local colocou uma lona que dizia: está na hora de mudar. Isto nas eleições, na campanha para o governo, nas últimas eleições, em 2011. E escrevia assim: foi o engenheiro Sócrates que fechou o SAP. Ainda se lembra? Vota PSD. Quem lê isto, o vieirense que passa naquele local e vê isto, o que é que percebe? Se o PSD for o governo... mentira, Pedro? Não, deixa-me terminar, por favor. Se o PSD for o governo, o que se lê? A pessoa que olha para isto, o que lê é: se o PSD for o governo, vão reabrir o SAP. E vão para privados. Vão reabrir o SAP. Eu penso que isto é um raciocínio lógico que qualquer pessoa faz. Vocês encerram o SAP e põem a responsabilidade no PSD para o abrirem? Então, diga-me o que é que isto quer dizer? Qual é o objetivo? Isso foi avisar, isso foi lembrar os portugueses. É enganar, ludibriar. Mas foi lembrar os vieirenses. É ludibriar e enganar. Desculpa interromper mesmo. Foi lembrar aos vieirenses aquilo que vocês fizeram. E vossa inoperância. E fala-me de Pedro, eu acho muito curioso. Já lhe disse, os problemas que a EPMAR tem são os mesmos problemas que têm todas as empresas municipais, incluindo a EPMAR, e, portanto, da mesma forma que a situação de Vieira do Minho é a mesma situação que a maioria das câmaras municipais. E, portanto, vocês também têm responsabilidade. Não, desculpa, Pedro. Não, desculpa, o senhor é que devia ter mais responsabilidade em usar argumentos que não são verdadeiros. Mas quais são os argumentos que eu utilizei? Olha, eu dou um exemplo. Os senhores falam constantemente da capacidade financeira do município. Sim. E o vosso governo autorizou a Câmara Municipal de Vieira do Minho a contrair mais um empréstimo. Foi o vosso governo, foi o Tribunal de Contas. E quer falar desse empréstimo? Desculpa, para que cumpriu as regras. Cumpriu as regras. Para que serve esse empréstimo? Pedro, para pagar obras. Para pagar obras. Para pagar as obras. Vocês primeiro fizeram um pavilhão municipal, reconstruíram um pavilhão municipal, aliás, ou reabilitaram-no, e só agora, porque o Tribunal de Contas vos concedeu esse direito de dar um empréstimo, vocês só agora, eu deixo falar e peço desculpa por interromper, mas vocês só agora... disse que não queria que me interrompesse, eu não queria que me pedisse desculpa. Queria que não me interrompesse, não queria que me pedisse desculpa. Quer dizer, interrompe, desculpa.
Primeiro fazem a obra e agora, por sorte, vão ter um empréstimo para pagar a obra. Eu acho curiosíssimo quando vocês E os empreiteiros é que esperam. estão preocupados com os empreiteiros emprego. e a Câmara arranja Não forma é? de pagar as obras e agora não querem que paguemos. Isso é uma Eu coisa quero que vocês completamente comecem uma absurda. obra, mas a saber como é que se vai pagar. absurda. Como é que se vai É uma pagar? coisa Os completamente vieirenses absurda. querem é saber como é que se vai pagar. Querem é que vocês paguem aos empreiteiros para não terem que andarem a passar. Ó Pedro, quer explicar? Há pouco falava das empresas, das parcerias público-privadas. Quer explicar? Quer falar É que em 2007 disso? a sua Câmara Municipal, do seu partido, Não é a sua Câmara Municipal, é a nossa Câmara Municipal. A Câmara Municipal é dos vieirenses. do seu partido. Está a perceber a ideia? Não, o senhor é que não percebeu a ideia. E era uma coligação que estava a geri-la. Desculpe lá. Era a coligação, a anterior coligação na Câmara Municipal, queria fazer parcerias público-privadas para fazer equipamentos em Vieira do Minho. Aquilo que vocês hoje, que me acaba de responsabilidade. responsabilidade. Sabe o que é responsabilidade? A responsabilidade foi do Partido Socialista que chumbou isso na Assembleia Municipal. A vossa responsabilidade é mandar fazer a obra. Agora é mandar fazer a não obra. é só a dois, mas a discussão não é só a dois. Isto não se pode estar a fazer constantemente ataques, que eu sou obrigado a interromper, que eu Não, peço Pedro, desculpa e não gosto de não interromper. peça desculpa, não gosto de interrompa, que é mais interromper. fácil. Tem todo o direito de falar, mas não se pode estar a acusar de irresponsabilidade de um partido. Não, o senhor é que começou por acusar de responsabilidade, não fui eu. Mas com argumentos, olha, é Pomar, em 2009, 600 mil euros de passivo, em 2012, 2 milhões de euros de passivo, um aumento radical, brutal de passivo, e depois vão dizer que a culpa que é do governo é que vai fazer um ataque ao poder privado, ao poder local. Isso estava-lhe a falar, não misture coisas, porque eu não disse nada disso. O senhor está a manipular. Sem concursos, quase diária, a admissão de funcionários. Justifica-se essa admissão, fica aqui essa nota. O Centro Escolar de Eravedra, uma obra que custou, face ao Executivo da Câmara, então, como o Pedro diz, da Câmara da Coligação, uma obra que custou total a mais 1.200.000 euros. Só o terreno, face ao projeto, face à obra projetada pela Coligação. Qual obra projetada? 1.200.000 euros. Qual obra projetada? Vamos falar. Quer Roças? Quer falar do Centro de Roças? Uma escola de Roças que tinha 4 salas. Hoje estão as crianças há mais de um ano em contentores, a cantonar em contentores, a pagar 10.000 euros que o município paga, 10.000 euros de despesa mensal, com 3 salas. E deitaram abaixo uma escola com 4 salas. Agora a obra está ligeiramente parada, porque está a ser projetada, porque a realidade do Conselho já é outra, e as crianças vão, se calhar, mais um ano letivo, sempre que o Sr. Presidente da Câmara ainda ontem dizia que espera que seja em breve, não fez questão de não dar datas, e as crianças de Roças, isto é que devíamos também falar aqui, do nosso povo, das nossas crianças, constantemente a ser prejudicadas. As de Guilherme Freire igual, a despesa que há com transportes a transportar as crianças. E mais, 2 casos de discriminação face às outras, porque as outras freguesias depois falaram, quase Parada de Bouro e Taboaças, mas não, são opções políticas e está tudo dito e arrumou-se o assunto, mas no entanto discriminam-se crianças e continua-se... Mas deixa então o Pedro Araújo responder. O Araújo estava a responder. Desculpa, o Pedro Pires. Não podemos ficar a assistir a este vamos analisar os partidos fora do ar do poder. É muito fácil para quem está na oposição atirar com aquilo que eu posso apelidar de argumentos fáceis sem concretizar. E o Pedro não estava a gostar daquilo que eu estava a dizer e por isso teve que me interromper. Eu não gosto de mentir nem de justiça. Vai-me interromper novamente, depois vai-me pedir desculpa. É que passa a vida nisso. Desculpa. É humildade. A humildade é ouvir os outros, ouvir as outras pessoas, as opiniões dos outros. Isso é que é humildade. O que é humildade é ouvir as outras pessoas, a opinião delas e depois dizer aquilo que entende. Porque quando, como dizia há pouco, quando o Partido Social Democrata em Vieira do Minho queria fazer parcerias público-privadas para fazer a zona ribeirinha, para fazer outros equipamentos, um pavilhão, alguns equipamentos, nessa altura não ouvi o PSD local dizer que era contra. E nessa altura a responsabilidade viu-se quem a teve e o Partido Socialista na Assembleia Municipal chumbou essa proposta e hoje toda a gente é unânime em dizer que as parcerias público-privadas são ruinosas para o país. Aliás, começaram no tempo do cavaco, não é? E portanto, eu acho sempre muito estranho este tipo de argumentos. Depois, o Pedro há pouco dizia porque é que se faz tantas obras. É curioso dizer porque é que se faz obras. A Câmara Municipal tem feito um esforço enorme de levar por diante estas obras que falámos há pouco, o Parque dos Moinhos, os centros escolares, porque também não pode perder a oportunidade, e isso os vieirenses não nos perdoariam, de conseguir utilizar os fundos comunitários que temos à nossa disposição. Porque se não o fizesse, perdia esses fundos comunitários. E isso com a sustentabilidade do orçamento municipal? Vamos lá ver, José Luís, é com sustentabilidade, mas com dificuldade, como é evidente.
E essa dificuldade nunca ninguém escondeu. Aquilo que se está a fazer é gerir com o máximo rigor para conseguir fazer o maior número de obra possível, aproveitando todos esses fundos comunitários. Aquilo que dá a ideia que a oposição gostaria, e o PSD gostaria, é que a Câmara não fizesse obra. Ou seja, mais uma vez, elevando isto à escala nacional, parar o país como o governo atual está a fazer a todos os níveis. E eu acho curioso, quando se falar em renegociar as parcerias público-privadas, isso é uma mentira. O que o PSD está a fazer, ou o governo está a fazer, é retirar obra ou retirar trabalho que estava contratado, retirar esse trabalho, retirar essa obra, deixar de fazer obra, deixar de fazer manutenção de estradas. E por isso é que os privados aceitam reduzir a verba. Muito bem. Agora, o que o governo está a esquecer de dizer, eu acho que este governo comunica maravilhosamente. Para as coisas que tem feito, comunica muito bem, porque senão este levantamento popular que vimos estes dias já tinha sido há mais tempo. Esta manifestação. O governo não diz que, por exemplo, no caso da manutenção de estradas que estão a sair das parcerias público-privadas, essa manutenção passa para as estradas de Portugal. E o governo diz quanto é que poupa ao deixar de fazer essa manutenção através da parceria público-privada, mas não diz quanto é que gasta nas estradas de Portugal para o fazer. E, portanto, isto para dar ligação àquilo que é nacional e local. Mas, Zé Luís, deixe-me só dizer que os vieirenses, ao longo destas últimas semanas, meses, têm assistido a uma autêntica revolução a nível de obras importantes para o Concelho. E que enchem de orgulho quem as faz e quem as tira do papel, porque fazer projetos é muito fácil, mas, ou melhor, não é muito fácil, mas é mais fácil do que fazer obra. E Casa de Lamas, Biblioteca Municipal, assim, estas obras. É fácil pôr no papel. Eu acho fantástico os seus argumentos. Eu utilizo argumentos, eu não gosto de interromper. Eu não gosto de ser interrompido da mesma forma que não interrompo. Porém, você não gosta de interromper, gosta de dizer tudo o que bem apetece, independentemente de ser verdade ou não. Nós temos concluído o tempo porque... Mas repara, agora não pode ser sempre o mesmo. Mas temos de deixar falar também os... 15 minutos, sabem que 2 Mas minutos... temos de deixar falar os... Que 2 minutos interrompi-os eu. Mas agora também tem que deixar falar. Mas os partidos fora do arco do poder também têm direito a falar. Então saímos daqui às 2 horas. Por mim tudo bem, até às 3, se vocês quiserem. Por mim tudo bem. Agora tenho que deixar só muito rapidamente. Olha, é Pomar, 600 mil euros para 2 milhões de euros. Constante admissão de pessoal. A Câmara Municipal constantemente a fazer obra, muito bonito fazer obra, mas é preciso fazer o seguinte, é como nós na nossa própria casa. Nós só vamos comprar bens, se faltava o quê? Mas não gosta do argumento de paciência. Os vieirenses querem ouvir esta realidade. Eles nas suas próprias casas gerem um orçamento familiar. Os vieirenses têm um orçamento familiar. Têm um orçamento familiar para gerir. Se têm um orçamento familiar para gerir, só podem comprar até esse orçamento. Senão estão-se a endividar. Que é isto que esta Câmara está a fazer. Faz uma reabilitação de um pavilhão municipal e só agora é que vai tratar do empréstimo, porque, segundo palavras do Pedro Pires, este governo, o governo da coligação, até lhe deu esse direito, segundo ele, mas é uma análise do Tribunal de Contas e depois lhe confere essa... Não, é a Direção-Geral das Autarquias Locais, Pedro, não é o Tribunal de Contas. Não diga disparates. Quando não sabe, é melhor não dizer. Desculpe, foi a Direção-Geral das Autarquias Locais que aprovou... Se não fosse este empréstimo excepcional, como é que seria pagar o pavilhão municipal? Alguém acredita que a culpa daquela obra está parada, de acesso à cabine? Alguém acredita que é por culpa do empreiteiro? Aquilo é praticamente parado. Alguém acredita, está aqui o professor João, que passa lá diariamente. Alguém acredita que esteja mas não se pode dizer agora. Velocidade cruzeiro. Fomos os primeiros a tomar posição sobre a interrupção das obras. Foram sim, senhor. Sabe o que é que se trata disso? Falta de verba. É isso que se trata. Gastar 1.200.000 euros face a um anterior projeto, isto é arrogância. Isto é prepotência. Isso não é verdade. O que o senhor está a dizer é mentira. Nós temos que gerir o município com mais rigor. Quer mais exemplos? Muito rapidamente. Livros escolares no ensino básico. Do cabo a falar em rigor. A pobres, a ricos. Como é que nós vamos ajudar uma classe de pobres que infelizmente o país está a conhecer novas classes de pobres? Já sei o que é que a pessoa vai dizer e já falou. Não queria passar a batata quente. Agora repare, porquê é que não se dá só a quem precisa? Depois de saber quem é rico e pobre. Só se sabe quem é rico e pobre é o cheque de natalidade, apoio à natalidade. Quais são os critérios? São medidas sociais. Quais são os critérios? O imposto municipal sobre imóveis que puseram na taxa máxima. Porquê é que não acaba com 5% de IRS?
que é devolvido às mas pessoas, é outra coisa que são incentivos bem mais intencionados. elevados. Porquê é que não se acaba com isso para tentar baixar o imposto municipal sobre imóveis? Posso responder, Pedro? São tudo medidas de justiça social. Pedro, dá-me licença que responda. Onde há pouco, nós temos que gerir o pouco. Pedro, dá-me licença que responda. Dá-me licença. Não, mandar fazer obras constantemente. Se o debate não é só com os dois. Gostava de responder. Quem vier atrás com os dois. Estão a fazer perguntas diretas. Estão a tarde às más horas. Está a fazer perguntas diretas. Posso? Respondam porquê? Posso responder àquilo que acabou de dizer? Sente-se bem a saber que há empresas vieirenses mas não conseguem assim o ping-pong. Sente-se bem, Pedro. Eu peço-vos alguma disciplina, Eu sinto muito bem. Agora, eu gostava de responder àquilo que disse. Sente-se muito bem para pagar tarde às más horas. Sente-se muito bem. Assim não é São possível. palavras Assim não é Alguma possível. disciplina, alguma Se você faz disciplina. perguntas e não deixa ouvir, não ouve as respostas e continua a fazer perguntas, isso é impossível. Está a brincar aos debates e isto não é nenhuma brincadeira. Desculpe, nem lhe admito essa observação de brincar aos disciplina. Quer responder? Faz favor de responder. Se o senhor moderador não é moderador. Eu penso que o melhor, para pôr água aqui nesta fervura, é mudar de por favor, eu gostava de responder àquilo que é dito, porque há coisas que não podem passar em claro. O Partido Socialista e a Câmara Municipal, nas últimas eleições, comprometeram-se com os vieirenses em determinadas medidas e está a cumpri-las. O Pedro perguntou o porquê é que a Câmara dá os livros escolares a todas as crianças e porquê é que a Câmara dá o cheque de natalidade a todos os miúdos e porquê é que a Câmara faz o desconto de 5% do IRS. A Câmara faz isso porque se comprometeu com isso com os vieirenses. Eu sei que os senhores gostam de faltar aos vossos compromissos, mas o Partido Socialista e esta Câmara Municipal cumpre aquilo que prometeu. Atenção. Quem é o senhor? Atenção, agora penso Mas qual campanha? A nível nacional. É muito interessante. Os 150 mil postos de trabalho. É muito interessante. Eu estou a comparar. Eu estou-lhe a dizer. Pedro Araújo. Porque é que a Câmara faz isto? Pedras ao alto, A Câmara faz isto porque prometeu aos vieirenses dizer e está a cumprir. Tem que haver mais justiça. Eu vou ter que pedir o corte dos vossos microfones. Eu vou pedir o corte dos vossos microfones. Vocês não estão a disciplinar o debate. Mas é verdade. Estamos apenas a argumentar de forma diferente. Com certeza, mas estão aqui mais dois elementos para o debate e sendo interessante naturalmente o vosso debate, não deixa de permitir. Eu queria só dizer quando eu há pouco disse a legitimação, é que se nós aceitamos regras e as pessoas parece que aceitam, que é o voto que dá, eu digo que as pessoas estão legitimadas. Eu diria que perdiam a legitimidade se eles realmente dizem uma coisa, depois chegam lá e fazem outra. Mas se ao fim de 30 anos continuam as pessoas, a maioria, 80%, 90%, a votar nessas forças em que dizem que fazem uma coisa e depois fazem outra e continuam a votar, paciência, eu digo que eles estão legitimados. E é nesse pressuposto que eu digo que estão legitimados. Não confundir. Como agora, houve uma manifestação, veio 1 milhão para a rua. Vocês deem 1 milhão. Ficaram 6 milhões que votaram neles a ficar em casa. Onde é que eu estou à espera dessa legitimação? É quando vier 3, 4 milhões para a rua. Aí alto, estão legitimados para correr com eles. Não fizeram nas eleições que deviam fazer isto, tiveram muitas oportunidades. Tem agora uma. Realmente vieram 1 milhão. Quando eu vir aí 3 milhões, 4, nem é preciso que eles vão-se embora. Vão-se embora e alguns confiam até para o tenho apreciações a fazer sobre estas ficaram em casa, mas é bom que ainda venha uma próxima. E tenho apreciações a fazer sobre esta discussão à volta, quer das obras municipais, quer da... E das obras municipais é sempre... Isto acontece sempre a mesma coisa. O dinheiro é pouco, a vontade é muita, o mais fraco depois é fragilizado. Se é um empreiteiro que não precisa mais da Câmara do empreiteiro, é o desgraçado empreiteiro que tem que ver com as custas porque não recebe, se quer parar a obra e nem é o culpado. Pode haver um caso particular, seja má administração, que há empresas vão à falência até por uma administração deles, mas não sabemos que realmente com as obras públicas são aliciados, há falta de obras, eles para se conseguir têm que jogar nisso e no fim também há promessas se calhar de pagamento e depois elas também, por sua vez, as verbas começam a baixar por uma razão ou outra. Quando se diz aqui há pouco, eu realmente concordo que dar o IRS, para mim, se morasse aqui em Vieira do Minho, pagava menos de IRS. Eu já pago 12 mil euros, mas quer dizer, chegava aqui a Vieira do Minho, tivesse aqui a residência que agora tenho a fiscal em Braga, se fosse a residência eu também ia beneficiar, era uma justiça. Realmente eu andava, eu acho que não é que pague pouco, mas acho que não devia ser beneficiado se morasse aqui, ter os 5%. E foi uma promessa. Mas também, se o PS agora não a cumprisse, também ia na oposição. Vocês prometeram baixar 5% e agora falharam a parte, ou só deram parte. Quer dizer, isto aqui é sempre a mesma coisa. Eu acho que os vieirenses, se tivesse mais uma força política ou outra na Câmara, estes processos eram mais fiscalizados, havia uma forma administrativa mais colegial. Quando chegassem aqui, quer um, quer outro,
penso que evitava certos exageros, porque estávamos nós aqui que sabíamos melhor que se passavam, assim nós estamos aqui calados. Eu, por exemplo, nem às assembleias assisto, e o que passou-se desta maneira ou daquela. Enfim, eu volto sempre ao mesmo. Pelo menos as reuniões da Assembleia têm transmissão direta. Sim, senhor, tem. Pode assistir quando quiser. Mas elas são um pouco violentas e aquilo parece um 12º. Ora bem, eu ia introduzir aqui uma coisa nova. Eu só devo lembrar que já temos mais 7 minutos além do tempo. Nas referências que foram feitas anteriormente, para dizer que provavelmente a gestão da EPMAR temos de repartir a sua responsabilidade então pelo governo atual que impôs novas regras, provavelmente sem as refletir muito bem, e também por quem tem estado à frente do leme da Câmara Municipal ao longo destes anos todos. Portanto, aquilo que é a gestão e o resultado do passivo que existe hoje na EPMAR e dos resultados a que chegou, tem responsáveis. Os responsáveis não podem ser apenas, são todos responsáveis. E a natureza de serviço público que prestam. A natureza de serviço público que prestam, o abastecimento de água, a gestão de resíduos, a limpeza urbana, dos jardins urbanos. Sim, tem uma vasta, digamos, um vasto leque de responsabilidades, é verdade. No entanto, há coisas que têm a ver com a criação das empresas municipais, com as quais eu concordo e com as quais não concordo. O Bloco de Esquerda discorda em grande parte da existência de empresas municipais, porque foi uma tentativa das câmaras aliviarem, digamos assim, responsabilidades e transferindo-as para outra entidade e com isso também tentando contornar algumas imposições relativamente à lei e relativamente à possibilidade, por exemplo, de adquirirem um parque de viaturas ou uma renovação da frota de viaturas com muita mais facilidade do que estando estes serviços sob a alçada dos serviços municipais, municipalizados. E, portanto, e depois há uma coisa, quer dizer, dá a ideia que está ali uma empresa, mas não é bem da responsabilidade da Câmara, é uma empresa que tem uma gestão à parte, quer dizer, e não responsabiliza em termos eleitorais também, na plenitude. As pessoas quase que fazem uma separação entre a Câmara e as empresas municipais. A empresa municipal é uma espécie de gestão privada, é uma forma de gestão privada de empresas. Portanto, por aí se vê que a gestão privada não é grande coisa, porque na verdade os resultados de muitas das empresas municipalizadas os resultados não são os melhores. Mas eu queria introduzir uma coisa, mas não temos, já digo, já o Fernando fez aqui uma referência à necessidade de haver outros partidos políticos representados na Assembleia Municipal. Mas isso depende dos eleitores. Eu acho que recai muitas das vezes sobre as câmaras toda a atenção, o que fez de bom, o que fez de mau, o que está a cumprir em termos de compromisso perante a população, o que não está. Mas eu acho que também devemos centrar mais, para além dessa atenção que deve ser dada já às câmaras, em termos de fiscalização, naturalmente, e já que estou a falar em fiscalização, deve centrar-se na Assembleia Municipal uma atenção especial. Porque a Assembleia Municipal é, por excelência, o órgão de fiscalização da ação da Câmara. Para além do papel que têm os vereadores diretamente no Executivo. Em termos de fiscalização, acompanhamento, etc. E de responsabilização direta. Que tem a ver com questões, o que eu quero introduzir tem a ver com o que se aproxima agora. Vai haver a Assembleia Municipal, julgo eu que brevemente, e acho que se o Bloco de Esquerda estivesse representado, provavelmente outros partidos estivessem representados, enriqueceriam, digamos, o debate ao nível da Assembleia. Mas isso depende. Por exemplo, uma das coisas que naturalmente, o que nós achamos que naturalmente deveria ser discutida, a questão da taxa do IMI. Porque a taxa do IMI, quer dizer, o Governo impôs uma avaliação, uma reavaliação dos prédios rústicos e urbanos. E vai haver um agravamento exponencial dos valores em sede de IMI para quem tem uma propriedade rústica ou uma propriedade ou uma casa. E por isso eu acho que a Câmara deveria rever a sua política. A Câmara, em cada um dos conselhos das câmaras, justiça tributária, deveriam rever a sua política. Mas também pode ser uma forma de estabelecer justiça tributária. Exatamente. Porque vai haver agravamento na avaliação dos prédios, portanto o imposto vai subir.
A Câmara devia ter aqui um papel importantíssimo em termos de redistribuição e de reequilíbrio das coisas, não permitindo que subisse. Poderia, evidentemente, há coisas que poderão subir, sei lá, minorar, majorar. Pode, por exemplo, majorar. Não, mas estas questões teriam de ser todas equacionadas. Todas equacionadas. Eu sei o que está a referir. Majorar o imposto relativamente aos prédios urbanos do Bluetooth. O Pedro Pires falou à distância, mas queria dizer que há uma diferenciação entre prédios mais antigos e mais recentes. Os que são avaliados agora já vão, exatamente, vão pagar a taxa mas eu estou-me a referir é que essa renova reavaliações, se não houver depois uma espécie de diferenciação municipal, discriminação positiva em alguns casos, por exemplo, freguesias onde se está a verificar uma grande desertificação. Porque não aí nessas freguesias, porque não discriminar positivamente, ou seja, favorecendo essas populações, atribuindo-lhes, por exemplo, um imposto mais baixo. Mas não é fácil. O investimento, um indivíduo muito rico pode estar numa freguesia e o pobre está numa sede. Está muito ligado ao envelhecimento da população, porque essas zonas rurais também, essas zonas, desculpem lá, eu agora só queria concluir, o tempo aperta e realmente a pressão é bastante, mas eu queria referir o seguinte, é que está associado também a esse, digamos, a desertificação e o abandono das populações de determinadas áreas mais periféricas, pode ser compensada então por essa diminuição de imposto, porque é um imposto direto e até, digamos, que tem um monopólio da iniciativa e proposta da Câmara Municipal. Mas as forças políticas representadas na Assembleia podem apresentar propostas que corrijam estes valores que vão ser alterados. Só para dizer que nessas localidades mais distantes também se assiste a um problema de envelhecimento da população, porque os mais novos saem para os meios mais urbanos ou para o estrangeiro. Ficam as pessoas mais idosas. Muitas delas não têm condições de garantir o pagamento de impostos. Isso tem a ver com algo mais amplo. Exatamente. Portanto, eu acho que é da responsabilidade. São as chamadas debilidades estruturais do próprio país. A forma como tem sido... Sim, mas isto é para dar resposta a essas debilidades. É um fator que pode, digamos, introduzir equilíbrio, diminuindo o imposto para as pessoas, os encargos para as pessoas, fazendo ao mesmo tempo, criando condições para atrair as pessoas a determinados locais, locais em que as pessoas já não têm, por exemplo, um recurso a serviços públicos como têm as pessoas que habitam em meios urbanos. Não sei se está a ver. Quer dizer, mesmo assim... Mas é uma troca que pode ser desigual. Não ter o centro de saúde, não ter o centro de saúde, por exemplo, não tem acesso condições, mas por isso pagar menos IMI, enfim, não é uma troca favorável. Diga? Pagar menos IMI e não ter um centro de saúde com capacidade ou uma unidade de saúde com capacidade, não é uma troca pagar favorável. O mesmo, mas não ter ali exatamente. E com a retirada de serviços públicos e ataque a serviços públicos de proximidade, como tem acontecido. Também queria dar uma nota para que, ao nível da Assembleia Municipal, e um alerta também para as juntas de freguesia, que deveriam promover em sede de assembleias de freguesia alguma coisa no sentido de obstar a este ataque que este governo está a fazer às freguesias, promovendo a extinção de muitas delas. Muitas destas freguesias, lá está, de locais distantes dos grandes centros ou da área urbana dos concelhos, ainda era a única ligação do Estado às populações, era haver ali um presidente da Junta que ainda ia resolvendo alguns problemas. Isso vamos ver no que dá, mas isso tem um encargo muito pequeno e, portanto, eu acho que esta lei da rata, até um nome que poderia, digamos, um nome um bocado, tem talvez a ver com o roubo das freguesias, é da rata. Portanto, no fundo, é um processo que visa roubar as freguesias a determinadas populações. Eu acho que os diretamente interessados deviam se mover, deveriam apresentar, por exemplo, a nível das assembleias de freguesia, apresentar propostas, eles estiveram a discutir todo o tempo, há bocado, aqui com um ping-pong. Já passamos. Pois, mas acho que não havia limite agora, não é? Era até às 2, dizia aqui o Pedro Pires. Ou aqui o Pedro Araújo. Não, para dizer apenas que deveria haver alguma iniciativa no sentido de
de propor referendos locais. Porque as populações podem querer se manifestar e vão ser privadas de se manifestarem. E isso contribuiria, no meu entender, até para atrasar o processo e nunca estão privadas. Pode ser que o Relvas vá para a rua. João, em democracia nunca estão. Falou bem. Em democracia nunca estão. Finalmente está a concordar com alguns aspectos do PSC. Estou contente com isso. Muito contente. Finalmente está a concordar connosco. Mandar o Relvas para a rua. Não. Esse é o único. Finalmente aqui vários pontos que ele está a concordar connosco. Deixa-me só concluir. Concluímos aqui o primeiro dos debates depois das férias, enfim, se podemos dizer férias dos partidos. A próxima conversa que foi aqui sugerida poderá ser sobre a discussão da situação da empresa municipal EPMAR, se assim estiverem de acordo. Dessa vez contamos ter já a presença do CDS, cumprimentando daqui também a nossa habitual companheira de debate, Nelly Pereira, esperando que tudo corra bem. Assim que nos ouviu, onde quer que tenha estado, continue com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos voltar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco.